para perguntar para ti. Ótimo. E eu também vou gravar. Está perguntando se você me permite... Ah, está gravando. Ótimo. Muito bem. É uma alegria estar aqui. Esse momento a gente já tinha pensado para um tempo atrás, mas não tinha dado certo. E hoje nós estamos para falar um pouquinho, de um modo assim, mais leve, dos nossos relacionamentos conjugais. E eu vou passar a palavra para o meu marido. E ele vai ficar à vontade para compartilhar. Se alguém quiser também compartilhar alguma coisa, mas ele tem umas coisas legais aí para relembrar para a gente. Mas eu acho que em face do tempo é melhor deixar as perguntas, se tiver alguma, para o final, né? Porque senão Tá bom. A gente pode não chegar na essência do... Tá jóia. Tá jóia. Ok? Ok. Deixa eu só ligar bem aqui meu computador, na tomada logo, para não ficar surpreso. E aí, amor, eu não sei se agora você vai conseguir ver quem está pedindo para entrar, né? Vai, sempre aparece aqui. Tá. Porque às vezes quando está a tela cheia, não vê. Não, mas eu estou vendo aqui, aparece a mensagem. Se tiver alguém, aparece, aí eu clico aqui. Posso começar? Pode, fica à vontade. Tá bom, gente. Boa aí noite. Depois, só um minutinho, a gente vai depois, com a gravação, compartilhar para as meninas que não estiveram e vou subir também essa aula lá no curso. Né? Eu sei que vai ser bem. Eu só quero que quando você for falar ou qualquer outro for falar, abra a câmera, por favor, para eu saber quem está falando. Tá. E eu fechei, foi... Ah, é porque eu fui ver quem estava no WhatsApp. Beleza. Bom, posso começar? Pode. Tá bom, gente. Boa noite. Eu sou Paulo Rogério, pastor evangélico batista, há 29 anos. Agora, dia 20/12, vou completar 29 anos de ordenação pastoral. Eu estou compartilhando com vocês uma série de aprendizagens, né, a respeito do relacionamento a dois, homem e mulher, e como cada um vê o amor especialmente. Como nós já estamos com o tempo avançado, eu vou tentar ser o mais objetivo possível para que as coisas possam andar, pelo menos até um ponto que seja essencial para a compreensão de tudo que a gente vai falar. Então, é uma honra estar falando com vocês nesse momento e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus acerca do comportamento ou da forma como, curiosamente, homem e mulher se veem. Porque a gente vê assim, a união que é proporcionada pelo casamento é a união de duas pessoas que são absolutamente diferentes em todas as coisas. Então, se elas são diferentes, se vêm de costumes, de família, de educação diferentes, é claro que vai acontecer, especialmente nos primeiros anos, uma série de dificuldades que precisam ser superadas, que a gente precisa entender. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês, especialmente. Começa aí pelo casamento. Vocês estão vendo aí essas duas figuras? O homem e a mulher, né? A mulher pensa no casamento sempre a questão mais romântica, o homem é a questão mais sexual. Então, já começa por aí a grande diferença, né? Não é que o homem só pense nisso, ele tem outras necessidades, evidentemente, mas a principal, a mais importante é essa. Deus fez assim e paciência, não tem como a gente questionar ou mudar essa situação. Então, as mulheres já sabem que quando elas entram para o casamento, elas têm que estar disponíveis para o homem do ponto de vista sexual também, né? E o homem precisa lembrar que a mulher tem um lado romântico que predomina. Então, o grande desafio no casamento é a gente tentar conciliar esses dois pontos de vista tão diferentes, certo? Aí nós vamos ver, por exemplo, a mulher, quando entra no casamento, ela quer amar quem ela quer que o homem se torne.
e não aquilo que ele é. Parece curioso, né? Mas a mulher casa com o homem, ela sabe quem é o homem, mas ela quer mudar o homem. E isso é uma coisa até inconsciente da parte dela, mas ela tem planos, ela tem alvos, tem objetivos para o seu marido. Curiosamente, ela entra no relacionamento pensando dessa forma, enquanto que o homem ama a mulher quem ela era, em vez de quem ela é. Ou seja, o homem quer que, no casamento, a mulher continue sendo aquele mesmo ser, né, que tem aquela mesma beleza, que tem aqueles mesmos encantos, aquela mesma visão. A mulher é atraída por questões mais românticas, o homem é atraído mais por aquilo que ele vê. Então, ele idealiza e ele não espera que a mulher se transforme com o passar do tempo, o que é, convenhamos, impossível de acontecer, certo? Aí, nós passamos o seguinte, a mulher admira o potencial, aquilo que o homem vai se tornar. Então, ela sonha, ela deseja, ela põe expectativas sobre a vida do homem, querendo que ele se transforme naquilo que ela sonha, naquilo que ela deseja. Enquanto que o homem, né, quer que as mulheres estão querendo sempre mudar, mas os homens querem que as coisas continuem do mesmo jeito, para eles é mais confortável. Então, quando a mulher começa a se desenvolver, começa a crescer, começa a se tornar independente, o homem fica em pânico, ele fica preocupado, porque ele perde meio que o controle da situação que ele achava que tinha, né? Que ele pensava que tinha. Então, isso gera um certo desconforto. É isso que gera uma série de problemas dentro do relacionamento, certo? Então, vamos mais adiante. A mulher, o que é que ela pensa? Ela pensa assim, será que ele vai cuidar bem de mim? Será que ele vai ser uma pessoa bem-sucedida ao longo da vida? Será que ele vai crescer? Ele vai me amar como eu preciso, como eu necessito ser amada? Essa é a grande preocupação da mulher quando entra no casamento. E a preocupação do homem, né? Quando o homem ama uma mulher, ele a ama exatamente como ela é e não tem ilusões em torná-la alguma coisa diferente ou alguma coisa maior. Ele acha o seguinte, é mais confortável ter essa pessoa, aquela namorada, aquela noiva que se tornou minha mulher, e tá bom demais. Então, se ele entrou no casamento, para ele tá ótimo. Então, não precisa mudar, não precisa ser diferente. É assim que o homem pensa quando entra no relacionamento, né? Outra coisa, em geral, a mulher ama a pessoa que ela imaginou, a pessoa imaginária, e não a pessoa que está diante dela. Então, a mulher idealiza, ela é mais romântica, ela imagina uma personagem, imagina um homem de uma determinada forma. O príncipe que vem no cavalo branco, com a espada na mão, para libertá-la do dragão, para levá-la para o palácio, para dar tudo aquilo que ela deseja, tudo aquilo que ela quer, é mais ou menos isso que a mulher tem na cabeça quando entra no relacionamento. Enquanto que o homem vê a mulher e escolhe, ele ama a mulher e ele não admite a possibilidade de que ela mude. Esse é o grande problema. Vocês percebem que são duas visões completamente contrárias, antagônicas, né? A mulher quer que o homem mude, o homem quer que a mulher permaneça sendo a mesma coisa, e principalmente do ponto de vista estético, né? Aquela menina bonita, com aquele cabelo bem tratado, aquelas unhas muito bem feitas, aquele corpinho dentro dos conformes, ele sonha que ela continue dessa forma para o resto da vida, e isso não vai acontecer, a gente sabe, isso é impossível, né? Então, eles estão assim nessas circunstâncias, né? Com seus pesos, seus valores, seus ideais ao longo da jornada. A mulher, resumidamente, diz o seguinte para o homem, eu não estou apaixonada por você, mas pelo seu futuro eu. É assim que ela pensa, eu quero me apaixonar mais porque eu quero que você se transforme no meu sonho, que você se transforme naquilo que eu idealizei que você se tornasse. Você consegue compreender a complicação, como é que se torna sério, por que surgem tantos problemas, tantas dificuldades no relacionamento? E para o homem é o seguinte, quando a mulher começa a mudar, o que é inevitável, porque nós mudamos, o homem muda, a mulher muda, as coisas se modificam, né? Mas quando a mulher começa a mudar, o homem se sente enganado. E aí ele sofre com isso, porque ele se sente inseguro. Ele diz, eita, cadê aquela mulher bonita? Cadê aquela mulher gentil? Cadê aquela mulher
bem educada, apaixonada, dependente, aquela mulher que não sabia fazer nada sem mim, que agora já dirige a sua vida, já tem seu emprego, tem seu salário, tem sua vida como um todo. O homem fica desesperado. Vocês conseguem compreender e ver a grande questão que se torna o casamento? Que a gente precisa ter essas ideias para que a gente não acabe confrontando de forma violenta, né? Não conseguindo compreender, não conseguindo aceitar essas modificações que vêm com o passar do tempo. As mulheres prefeririam que os homens agissem sempre assim, né? Estivessem sempre com flores, estivessem sempre com gentileza, e as coisas vão passando, vão mudando, e nem todos são dessa forma, né? Porque há também a herança que veio das famílias, das criações, dos valores que vivenciaram, e assim por diante, né? Muito bem. Quando a mulher pensa, quando a mulher deseja que o homem mude, isso soa para o homem como rejeição. O homem se sente rejeitado. Vem cá, ela não me ama como eu sou. Ela não me ama com os meus valores, com o meu jeito, com o meu comportamento, com os meus ideais e assim por diante. E aí gera a dificuldade. E o homem, quando vê que a mulher muda, quando vê que a mulher está diferente, isso soa para ele como traição, né? Porque ela me traiu, ela me enganou. Eu casei com uma pessoa pensando uma coisa e ela fez aquilo para me enganar e daqui para frente ela está agindo completamente diferente. E aí o homem bate o desespero, né? Muito bem. Aí a mulher diz para o homem assim: eu estou realmente apaixonada por você, mas realmente apaixonada pela projeção que eu fiz de você. Ou seja, eu estou apaixonado não exatamente por você, mas por aquilo que eu quero que você se torne. Você consegue entender o nível de complicação que isso se torna num relacionamento? Como o homem vai se sentir? E do ponto de vista do homem, quando as mulheres começam a se modificar, começam a se alterar, começam a crescer e a mudar o comportamento, os homens não veem as mulheres como se elas fossem diamantes brutos ou projetos válidos, adaptáveis, que pudessem ser transformados, que pudessem ser modificados. Então, o homem não pensa na mulher como alguém que está em transformação, a não ser, obviamente, depois que ele cresça, depois que ele amadureça mais, depois que ele se interesse, que ele participe, que seja auxiliado, que busque aconselhamentos, que busque o conhecimento, uma intimidade com Deus, principalmente, para entender que as pessoas mudam com o passar do tempo, certo? Então, o casamento acaba se tornando isso aqui, uma queda de braço, porque um quer uma coisa, o outro quer outra completamente diferente. E não existe o certo e o errado, não existe o que está correto, o que está errado. A questão é simplesmente a visão, e cada um pensando em si, cada um pensando nos seus desejos, em suas necessidades, esquece de pensar de como o outro vê. Por isso que quando eu vou realizar casamentos, eu sou convidado, eu convido os noivos e digo para eles que só posso realizar o casamento depois da gente fazer o curso de noivos. E quando nós fazemos o curso de noivos, nós falamos sobre essas dificuldades, falamos sobre esses pontos de vista para tentar, eu estou dizendo, tentar minimizar as crises, porque as crises são inevitáveis. As dificuldades, as adaptações acontecem o tempo todo e a gente precisa estar preparado para saber viver, conviver e superar algumas dificuldades. Até aí tudo bem? Está dando para compreender? Tem alguma dificuldade? Se houver, por favor, manifeste. Tá bom? Então vamos adiante. O homem deseja ser admirado e respeitado por aquilo que ele é. Ele quer ser amado por aquilo que ele é e não por aquilo que ele poderia se tornar. Então entenda que a mulher entende, homem, tu vai ter que crescer, tu vai ter que evoluir, você vai ter que ter ambição, você vai ter que ter um tipo de comportamento e visão diferente. Aí o homem se sente mal, porque ele diz, não, tá bom do jeito que está, né? Não tenho por que mudar, mas a mulher tem alvos, tem projetos para a vida dele. Enquanto que o homem se vira e pergunta o que foi que aconteceu com ela, né? Ele não acha graça nenhuma nessas mudanças, ele se sente inseguro, porque ele diz assim, olha, eu estou levando, como diz o ditado popular, gato por lebre, né? Ela era uma coisa quando a gente namorava, era uma coisa quando a gente ficou noivo no início do casamento, e agora é outra coisa completamente diferente. Aí bate, como a gente diz, o
o desespero, certo? É a diferença dos sexos, é a diferença da cabeça, da visão de mundo, da cosmovisão, é a diferença que existe entre o espírito do homem e o espírito da mulher, que a gente precisa aprender a contornar, que a gente precisa aprender a conviver, a valorizar, a reconhecer, a respeitar a posição de cada um. E quando a gente entende isso, quando a gente vê isso, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis da gente tentar resolver. Uma outra coisa também, as mulheres têm um estranho fascínio por mudar o homem com quem ela está casada. É incrível isso. A gente costuma dizer, costuma repetir, olha, mulher, você não é o Espírito Santo, não vai ser você que vai converter seu marido, não vai ser você que vai convencer seu marido, não é você que vai transformar este homem naquele homem que você deseja que ele seja. Então, isso vai, quando a mulher entende, quando ela compreende, vai ajudar a superar um monte de dificuldades, né? Um monte de problemas que podem ser resolvidos quando se entende, quando se compreende, quando se tem boa vontade para tentar resolver. E não tentar você, por conta própria, mudar seu marido. Ou fazer um papel que não é seu, liderar o casamento. O casamento deve ser liderado pelo homem. E aqui não há nenhuma palavra de machismo. É aquilo que a Bíblia diz. O homem é o líder. O homem é quem conduz o casamento, é quem deve conduzir a família, quem deve liderar. Ele não deve mandar, não deve destratar, não deve forçar, não deve ser violento, não é nada disso. Nós estamos falando de liderar, é de animar, de fortalecer, de ter sonhos, de conduzir os seus filhos, conduzir sua esposa para os alvos cristãos, para os alvos bíblicos, para os alvos emocionais, espirituais, etc. Enquanto que o homem, quando a mudança inevitavelmente acontece, e vai mudar, né? Vocês percebem, as mulheres querem mudança, os homens querem adequações, os homens querem tranquilidade, eles preferem não mudar, eles são muito mais, como é que eu diria, me ajudem aí com termos homens. O homem quer do mesmo jeito, e a mulher está com a cabeça lá na frente. Exatamente. Ok, então é mais ou menos isso, é uma caminhada, é uma jornada, é um universo, né, de opções, de comportamentos que a gente precisa aprender a lidar, né? Quais são os pontos de tensão? E isso é muito importante a gente entender esses pontos de tensão, porque pode evitar da gente se digladiar, da gente se ofender, da gente se ferir, se machucar, quando a gente precisa identificar esses pontos. A mulher fica chateada com as roupas que o homem veste. Quando eu estava dando essa palestra lá na Igreja Batista do Planalto, eu disse isso para eles. Às vezes, nós homens gostamos de chegar em casa, né, depois de um dia de trabalho, depois de algumas lutas que a gente teve, a gente gosta de chegar em casa, tomar um banho e vestir a nossa roupa de mendigo, né? Vestir aquela roupinha velha já, né? Mais macia, mais tranquila, e a mulher fica empolvorosa quando vê o homem dessa forma, né? O homem quer sair para ir no supermercado, por exemplo, ele quer ir de chinelo, ele quer ir com aquele short que ele joga futebol, a mulher fica desesperada, porque a mulher, para ir bem ali na esquina, ela tem que passar batom, ela tem que pentear o cabelo, né? Tem que dar aquela esticada, etc. E tal. O homem não, o homem diz, eu estou sempre pronto, porque precisar, porque for necessário, né? Então, o problema do homem, que causa tensão nele, é o envelhecimento biológico natural da mulher. Meu amigo, tudo vai, com o passar do tempo, vai sofrendo, né, as sequelas do tempo. As coisas acontecem. Então, a mulher, que antes tinha todas as coisas no seu devido lugar, com o passar do tempo, essas coisas vão mudando um pouco. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa dar esse desconto, né, para essas coisas que são importantes para que a gente entenda, para evitar esses conflitos, né? Outro ponto de tensão para as mulheres são as decorações, objetos e móveis sempre são escolhidos pelas mulheres, né? As mulheres, não, eu sou mulher, então eu que tenho que fazer, eu que escolho, vai ser dessa cor, isso aqui não combina com aquilo, o armário tem que combinar com o fogão, com a geladeira. O homem não liga para nada disso, né? Ele quer assim, o importante é a geladeira funciona, o fogão está funcionando, então está ótimo. Tem gás? Tem, então tá bom. O homem é assim, a mulher não, a mulher quer a combinação, né? Ela quer combinar até a tampa da panela com a colher que usa para mexer o arroz, etc. e tal, e isso gera tensão. A gente precisa
dar o devido desconto para essas coisas, né? Outro ponto de tensão por parte do homem são as atitudes de desleixo que as mulheres têm consigo mesmas. O homem não gosta de que a mulher... Ele quer se vestir de qualquer jeito, ele quer se vestir de qualquer forma, mas ele quer que a mulher esteja sempre muito bonita, esteja sempre muito bem arrumada, esteja sempre muito bem cheirosa, principalmente, cabelo penteado, e isso a gente sabe que nem sempre é possível, né? Principalmente depois que chegam os filhos, que aí ela passa a ter pouquíssimo tempo para cuidar de si mesma, embora isso não seja e não deve ser desculpas para que a mulher não se cuide, principalmente, né? Outro ponto de tensão por parte das mulheres que geralmente chateiam os homens, né, que as mulheres entendem que elas sempre têm as melhores emoções. Elas sempre acham que elas é que são românticas, que elas é que são gentis, bondosas, então elas sempre têm uma palavra ali para demonstrar que estão emocionadas. Choram com uma facilidade, né, para tantas coisas. E aquele chororô, aquelas... não dá. Eu digo para mim mesmo, quando a gente começa a assistir um filme, eu digo, o que está acontecendo, né? Mas ela fez isso, ela disse aquilo, aí começa a chorar. Aí você não tem coração, você não chora, você não tem sentimento. Não é assim, as pessoas são diferentes. Não significa dizer que os homens não estejam sentindo também, né? Mas ele também chora. Né? Às vezes, escondido, principalmente. O homem é a questão da mudança de prioridade. O homem acha que a mulher já não está mais querendo aquilo que demonstrava no início, porque os homens têm medo de mudanças. Essa é que é a verdade. Nós, homens, somos muito receosos nesse aspecto. Tanto que tem homem aí que fica no emprego, né, o resto da vida. Para ele está ótimo, eu ganho o suficiente para pagar as contas e tudo está bom. Ele não tem ambição de crescer. No geral, estou falando. No geral. Não são 100% dos homens, mas boa parte deles, e geralmente os casamentos têm problemas, têm tensões e às vezes até chegam a complicar a ponto de haver separação por causa dessas situações, né? Que o homem às vezes são acomodados. Era essa palavra que eu queria lembrar ainda agora, né? Nós somos geralmente, via de regra, muito acomodados. Então, se está dando para a gente manter, se está dando para a gente controlar a situação, então está ótimo. É isso, né? Então, a gente entende que os homens são diferentes das mulheres, as mulheres são diferentes dos homens. A gente precisa lembrar disso antes de casar. A gente precisa lembrar disso todos os dias em que nós estamos casados. Temos que lembrar o tempo todo. São visões diferentes, são cosmovisões diferentes, são ideias diferentes, são seres diferentes, educações diferentes, uma série de coisas diferentes que a gente precisa ter a habilidade espiritual, a habilidade emocional, a habilidade mental de conviver com essas diferenças e fazer disso um ponto positivo ou um local de aprendizado, principalmente. Essa é a luta do casamento. Eu acho que deu problema aqui que não está passando a... Deixa eu ver aqui se eu consigo passar agora. Não está passando, travou aqui. Valeu, passou agora. Muito bem. Outro ponto de tensão, geralmente assim, o que ela não sente não é importante para a mulher. Ela diz assim, não, eu não vejo as coisas dessa forma. Então, as mulheres, por se sentirem mais emocionalmente sensíveis, elas acham que se ela não sentiu, se não faz parte dos sentimentos, dos desejos dela, então isso não é importante. E isso traz no homem um sentimento terrível de tristeza e decepção, né? Outra coisa que causa tensão, o cuidado extremo para com os filhos. E isso aqui alerta muito a gente, porque é o seguinte, quando as crianças são pequenas, elas precisam de prioridade, precisam de cuidados, porque de todos os filhotes, de todos os seres vivos, os mais dependentes dos pais são os seres humanos. Você vê um pássaro, nasce, a mãe alimenta durante um certo tempo, mas ele vai criando penugem e logo depois ele vai embora. E assim são os outros filhotes. Tem filhotes que, ao nascer, já se levantam, vão embora e tem que seguir a vida, né? Tem que ser independente, senão vai acabar morrendo mais fácil. O ser humano, não, durante muito tempo. Então, enquanto a criança não adquirir autonomia, pelos 7, 8 anos, que ela começar verdadeiramente a se sentir humano e a tomar iniciativas, até lá, os filhos precisam de cuidado especial. Mas algumas mulheres se esquecem de que são casadas e que têm um marido.
e se dedicam única e exclusivamente aos filhos. Isso é problema, isso é dificuldade, né? Isso pode gerar tensão terrível, e isso gera no coração do homem o sentimento de traição. Espera aí, o que está acontecendo? Por que que eu me lembro, aí eu quero citar aqui o exemplo da minha mãe. A minha mãe era muito cuidadosa nesse ponto. Quando, por exemplo, nós tínhamos uma família, nós éramos uma família, não, ainda somos, né? Mas eu digo assim, muito simples, pobre. Então, às vezes, a gente, por exemplo, comprava uma galinha, e quando mamãe cozinhava a galinha, o melhor pedaço ela tirava para o meu pai. Ai de quem pegasse os pedaços preferidos do meu pai. Era uma briga terrível, porque ela existia. Então, seu pai é quem sustenta a casa, seu pai é o líder, seu pai é o chefe da casa, então a gente tem que tratá-lo da melhor maneira possível. Uma questão de respeito. Hoje em dia as coisas não funcionam mais desse jeito, né? Mas, às vezes, o extremo cuidado que a gente tem acaba dando prioridade para os filhos, que as mulheres têm, né? E acabam dando prioridade excessiva para os filhos. Por exemplo, os filhos têm que ter o espaço deles. Esse negócio de filho estar entrando no quarto do casal, está deitando com o casal nos momentos impróprios, dormindo no quarto, isso não está certo. Isso não é correto, porque é uma invasão, né? E se você começa a dar atenção demais para os seus filhos e esquecer-se do cônjuge, você está cometendo um pecado, e que vai gerar um problema de relacionamento e, quiçá, não termine num divórcio. Então, os filhos precisam saber o lugar deles. Isso não é falta de amor. É até uma questão, é até uma prova de amor que a gente dá para os filhos, para eles aprenderem como as coisas devem ser quando eles se casarem. Porque se a gente em casa ensina indevidamente, eles vão com falso conceito, eles vão com um defeito, né, de comportamento para o casamento deles, e automaticamente vão ter problemas e talvez não saibam superar esse problema. Então, é importante que a gente entenda isso, certo? O que se passa na cabeça de cada um, certo? O homem fala pouco, deveria ser mais falante. As mulheres pensam assim: por que você não fala? Por que você não diz? É o seguinte: o homem só consegue pensar uma coisa de cada vez. Nós somos assim. Deus nos fez assim. Então, não adianta você querer. Aí, às vezes, você faz uma pergunta, o homem vai processar aqui, vai pensar no que vai responder. Quando ele está pensando na resposta, você já faz uma outra pergunta. Ou você já faz uma acusação. Você não liga, você não fala, você não responde, você não me atende. E aí, o homem falta paciência, porque ele espera aí, uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Não tem como ficar com várias coisas ao mesmo tempo. E outro ponto de tensão é a atividade sexual, né? As mulheres, aqui vai um recado, se tem algum homem aí assistindo, é interessante a gente lembrar disso aí. A mulher é despertada pelo toque. Então, o homem precisa, via de regra, tomar a iniciativa quando a questão é a atividade sexual. Mas a mulher não pensa muito nisso, né? Porque a mulher ela floreia muito as coisas, ela tem outras necessidades, ela tem outros sonhos, outros ideais. E o homem não, o homem é mais objetivo. A coisa mais importante do casamento para o homem, via de regra, é o sexo. Então, as mulheres que entendem isso, que compreendem isso e conversam sobre isso com seus maridos, elas, obviamente, têm mais vantagens no relacionamento. Então, é importante que a gente observe isso. Eu não estou dando razão nem para o homem nem para a mulher. Eu estou dizendo o seguinte, que a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio na atividade sexual, nos diálogos, nas conversas. Por exemplo, o homem, quando ele chega do trabalho, ele precisa daquele tempinho para ficar na caixa do nada. Sabe? O homem tem essa capacidade. Ele fica em silêncio, fica pensando, remoendo. Às vezes, ele não está pensando em eu digo isso de cátedra, né? Às vezes não está pensando em nada. O que você está pensando? O que está acontecendo? Por que você não fala? Ele diz, eu não estou pensando em nada, eu estou simplesmente aqui fazendo uma espécie de higiene mental, eu estou simplesmente aqui dando uma tranquilizada na minha cabeça, que eu ouvi chefe, ouvi clientes, fui atrás de pessoas, ouvi bronca, vi outras situações. Ele viveu uma série de fatores. Então, ele chega em casa, ele quer um pouco de descanso. Então, respeite o período do seu marido de ficar na caixinha do nada. Agora, ele também não pode ficar o tempo todo na caixinha do nada, né? Aí, ele tem que ficar o tempo todo
sem pensar, sem responder, sem participar das coisas do lar. Isso não pode, né? E na atividade sexual, olha, conversa com teu marido, tá? Se há alguma coisa que não está legal, aí conversa, diga e se expresse. Não tem por que ofender, não tem por que desabafar, não tem por que dizer tudo que está pensando, do jeito que está pensando. O relacionamento conjugal deve ser um relacionamento edificado sobre o amor e sobre a compreensão e também sobre a renúncia. Nós temos que aprender a renunciar, tanto o homem quanto a mulher, dos nossos sonhos, dos nossos desejos. A gente precisa saber negociar, precisa saber conquistar, precisa saber fazer as coisas do jeito certo, certo? Olha aí essa figura aí que vai mostrar mais ou menos o que eu estou querendo dizer, né? O homem está lendo aí, são 101 posições, e a mulher já está na frente, 102 desculpas para não permitir que o homem tenha aquilo que está pensando. Concordo, menina? Eu vou deixar vocês debatendo já com meu marido sobre isso aí. Vamos lá, vamos à frente, aqui para a gente concluir. Outro ponto de tensão. O marido pensa, a mulher pensa assim sobre o marido, ele deveria ter um emprego melhor. Mas ele diz assim, eu gosto de fazer isso, eu gosto de viver assim, né? Outro ponto de tensão para o homem é a tal da TPM, né? Que a mulher está nervosa, ela está com os nervos à flor da pele, é uma coisa natural, não é um problema, não é uma doença, é uma coisa que a gente sabe que sempre vai acontecer durante a maior parte do tempo da vida da mulher, da vida adulta, né? Então, a gente precisa entender, precisa compreender. Isso não é motivo, nenhum nem outro motivo para terminar casamento, mas a gente precisa entender. Normalmente, nós somos assim, né? Meio egoístas. Pensamos nas nossas necessidades e não abrimos mão para observar a necessidade do outro. Outro ponto de tensão, ausência de elogios. A mulher fica chateada porque, às vezes, eu acho curioso, porque a mulher vai no cabeleireiro, né? Ela corta 1 centímetro do cabelo, ela quer chegar em casa, quer que o homem perceba. A visão do homem é generalista, o homem não observa detalhes. É muito raro. Quando você vê um homem muito detalhista, você abre o olho com ele, viu? E tem coisa errada aí. Então, o homem é geral. Ele não observa certo detalhe. Às vezes, a mulher muda a cor do batom, assim, de um vermelho escuro para um vermelho mais escuro, né? A mudança é ínfima, mas ela quer que o homem perceba. Nós homens também temos que ser um pouquinho cuidadosos nisso, para não deixar passar tudo também, né? A gente precisa estar atento. Se a mulher enrolou o cabelo para lá, o cabelo para cá, você precisa dizer alguma coisa. Agora, não diga tudo que você está pensando, não, né? Procure as palavras certas, porque, às vezes, o elogio pode sair pela culatra, né? Pode complicar. E o homem reclama da ausência de reconhecimento. Ou seja, às vezes, a gente pensa, as mulheres pensam, né, que o que o homem está fazendo não é mais do que a obrigação dele. E, às vezes, ele tem se esforçado muito, só não consegue alcançar aquilo que está desejando, aquilo que é o ideal, o correto, está passando por alguma dificuldade. Então, você reconhecer a companhia, reconhecer o esforço, reconhecer a dedicação, aprender a dizer obrigado, né, aprender a renunciar também, é importante para evitar esse ponto de tensão no casamento, certo? Vamos adiante. A ironia da coisa é que o marido só vai mudar se ele tiver o desejo de mudar, viu, mulheres? Vocês não podem mudar os seus maridos. Vocês não vão conseguir. No máximo, vocês vão mudar o casamento, ou de marido, mas é difícil mudar o marido. Então, se há alguma coisa que te incomoda, comece a falar com o Senhor. Deixa que Deus faça esse trabalho, porque o marido só vai mudar se ele tiver o desejo de mudar. Então, peça a Deus em oração que coloque esse desejo, se a mudança for realmente necessária, né? E o homem... A Arlene colocou, e acho que você não vê no chat, né? Que é importante os homens aprenderem a elogiar as mulheres. Acho que é isso que você falou, né? Às vezes o homem não vê detalhe, mas tem que começar a se esforçar, né? Para poder ver, né? E ser grato. Exatamente. O homem, como eu disse, é o líder da casa, da família, mas deve exercer sua função, seu trabalho com amor. Também não é, eu sou o dono, eu sou o chefe, quem manda aqui sou eu sou o cacique, não é assim, né?
Se o homem for um líder, digamos, que faça essa liderança com amor, ele consegue levar a sua família, sua esposa, para onde ele quiser, do jeito que ele quiser, desde que saiba fazer isso com amor. E o elogio, sim, Marlene, é de ambas as partes, o reconhecimento é de ambas as partes. Nós falamos assim, que essa é uma necessidade do homem, uma necessidade mais inata do homem do que a mulher. Às vezes a mulher não faz tanta questão disso, né? Mas é importante que a gente observe isso. O que nós não podemos fazer do casamento é isso, né? Um cabo de guerra. Cada um lutando, cada um se esforçando, querendo fazer o seu papel. Então, vejam bem, se o homem for pressionado a mudar, sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer exatamente o contrário, ele vai resistir. Então, se você acha que por você falar, você vai mudar o homem, você vai mudar de homem, porque ele vai acabar desistindo de você. Então, você precisa falar também com amor, você também precisa, principalmente, orar, colocar diante de Deus e não querer você forçar, você fazer a situação, você fazer a mudança. Então, é importante que entenda isso. Eu não estou aqui defendendo os homens, eu estou dizendo aqui uma maneira de você tentar equilibrar o seu relacionamento do ponto de vista seu, mulher, certo? Enquanto que o homem tem que lembrar que as mudanças fazem parte da vida e nós não precisamos ter medo disso. Vai acontecer e isso é inevitável. Ninguém continua sendo a mesma pessoa o tempo todo. Por quê? Nós vamos à escola, nós temos relacionamento com amigos, nós vamos à igreja, nós participamos das organizações, nós ouvimos palestras, participamos de simpósios, nós fazemos treinamentos. Então, tudo isso vai mudando a nossa visão, vai mudando a nossa vida, o nosso comportamento. Então, isso faz parte da vida. E é isso, homens, que nós precisamos entender. E é isso que nós precisamos assimilar, né? Não precisa ter medo, não precisa ter medo. Você não vai deixar de ser homem por isso, certo? É importante que a gente entenda. Temos que buscar esse equilíbrio, sempre, constantemente. O resultado disso, concluir essa história. Quando nós entramos nessa briga, quando nós entramos nessa tensão e queremos fazer prevalecer a nossa vontade, tanto o homem quanto a mulher serão perdedores. O que acontece é isso, a gente deixa de aproveitar as belezas do casamento, a gente deixa de notar os valores, né, as qualidades do nosso cônjuge, não damos o direito que ele cresça, que ela cresça, não damos aos nossos filhos um ambiente de segurança e de confiança que eles precisam para crescerem também. Então, tudo isso é importante que a gente entenda, né? As mulheres, é uma perguntinha só para a gente, né, fazer uma higiene mental aí. As mulheres estão mais preocupadas em agradar os homens ou elas se arrumam pensando na opinião de outras mulheres? O que será que elas vão dizer? O que será que elas vão falar de mim, né? Olha só o vestido que ela está usando. Olha que coisa. E essa coisa ainda emagreceu 2 quilos, mais ou menos. Elas ficam assim, olhando umas para as outras, né, durante a festa, pensando essas coisas. Aí eu pergunto, elas fazem isso para os homens ou fazem isso para outras mulheres? Né? É interessante a gente observar. Então, eu quero dar alguns conselhos para a gente concluir a nossa fala. Certo? Eu vou fazer o seguinte, amor. Eu vou sair só desse do celular, porque eu vou ter que ir organizando as coisas da live, mas eu vou ficar aqui no outro do computador, viu? Tá. Vamos ver se eu... Mas, olha, vocês podem ir ficando, se as meninas tiverem perguntas, quiserem debater, esse outro aqui vai ficar gravando de boa. Nós não vamos passar aqui do tempo. Estou tentando conhecer, porque nós começamos tarde, né? Então, mulheres, o conselho é o seguinte: admire e reconheça a dignidade do seu marido, mesmo sendo e estando como ele está hoje, como ele é hoje. Admire, reconheça, diga isso para ele, diga que você o admira, diga que você tem respeito por ele, mesmo que ele não seja aquilo que você gostaria que ele fosse, ou que ele não tenha as ambições que você tem para que ele execute, né? Homens, encoraje a sua esposa a alcançar os objetivos dela, apoie, né? Aceite as mudanças que são inevitáveis na vida, mas curta tudo isso também, aprenda, cresça junto com ela também. Então, é importante isso. A minha esposa estava fazendo um curso de mestrado, eu ia deixá-la lá em Araguaína o tempo todo, participava, ficava lá pacientemente tentando esperar,
me esforçando para apoiar, para que ela pudesse crescer e alcançar os objetivos da vida dela. E isso não mudou em nada o nosso relacionamento, o respeito e a admiração que eu tenho por ela e que ela tem por mim. Então, é importante que a gente tenha esse equilíbrio, né? Outro conselho que eu quero dar às mulheres: se você não aceita o seu marido como ele é, então ele não é o homem certo para você. E aí, às vezes, a gente diz, mas eu orei, pedi, Deus apontou. Nem sempre, né? É Deus quem escolhe. A gente escolhe e depois quer que Deus abençoe. Então, é importante que a gente pense antes. Agora não tem mais jeito, está casado. Então, agora, paciência, né? Agora é tocar o barco para frente e tentar também, acima de tudo, fazer aquilo que é mais difícil para nós, para todos nós, para homens e para mulheres, que é renunciar por amor. Renunciar, a renúncia faz parte, é uma declaração de amor que nós fazemos ao nosso cônjuge. Conselho aos homens: homens, a maturidade nos leva a mudanças. Isso é bíblico, inclusive, né? Paulo diz lá, quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Quando eu cresci, deixei as coisas de menino para lá e comecei a fazer as coisas de adulto, comecei a fazer as coisas de homem, né? Então, em todas as áreas da vida, a gente precisa crescer, tanto o homem quanto a mulher. Então, não tem como a gente continuar sendo. Inclusive, o homem, é importante que a gente faça essa meia-culpa, né? Que a gente admita que, às vezes, nós somos infantis demais. O homem demora demais a amadurecer, né? Geralmente, a mulher amadurece mais cedo. Geralmente. Olha aí, por exemplo, numa festa, só para a gente sentir aí como é que são as diferenças. O que a mulher faz quando vai para uma festa? Primeiro, ela passa 1, 2 semanas fazendo dieta, porque ela quer que o vestido entre, né? Ou melhor, ela quer entrar naquele vestido, o vestido que ela escolheu para ir para a festa, né? Ela quer uma roupa nova. Não, por quê? Não, porque há 6 anos eu fui na casa de fulano e eu fui com esse vestido, então eu quero... o pessoal vai dizer que só tem um. Ela quer bijuterias novas, quer sapatos novos, ela quer pintar o cabelo, quer hidratar os fios, quer fazer as unhas, quer lingerie nova, quer maquiagem nova, né? Quer fazer uma esfoliação, uma depilação, fazer escova, etc, etc. O homem, quando vai para uma festa, o que ele faz? Ele toma banho e deixa a roupa limpa. Pronto, está pronto. Mas tem quem seja melhor do que o outro por causa disso? Não, é simplesmente o comportamento, é simplesmente aquilo que a pessoa julga importante, certo? É que a gente tem que olhar, tá bom? Não, mulheres, o conselho. Porque você depois diz ok para gravar, tá? Aceite o seu marido como um homem feito, completo. Ele não precisa fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa para ser mais homem do que já é, né? Não pense que está faltando alguma peça nele. É importante que você tenha esse discernimento, tá bom? Homens, aceite sua mulher como alguém que está crescendo. Não é que o homem esteja pronto, mulher. Não é isso. Talvez ele precise realmente mudar. Talvez ele precise ter algum outro tipo de comportamento. Mas não vai ser você que vai fazer com que isso aconteça. É isso que eu quero que você entenda, tá bom? E o homem precisa entender que a mulher é alguém que está em crescimento, como todo ser humano. E automaticamente precisa ser entendido isso, tá bom? O que é que atrai cada sexo? Por exemplo, para os homens, eles observam o tamanho... quando vão fazer, por exemplo, a compra de uma casa, certo? O que é que os homens fazem? Eles observam o tamanho da sala, do quarto e da varanda, né? Não presta atenção aos detalhes do projeto, do imóvel pronto. O homem também, em casa, eles preferem quintais mais espaçosos, porque normalmente é onde ele passa a maior parte do tempo, né? Nos condomínios, eles dão importância, eles querem saber o seguinte: tem churrasqueira? Tem lugar onde fazer o churrasco? Tem uma piscina? Tem quadra poliesportiva? Esses são os valores que os homens têm. Aí eles perguntam, eles pensam mais no custo. Aí eles fecham a compra. Já a mulher, não. A cabeça da mulher funciona assim: eles observam o tamanho da cozinha, a área de serviço e o banheiro. Por quê? Porque geralmente são os lugares mais frequentados pelas mulheres dentro de casa, né? Elas são detalhistas em relação ao acabamento do imóvel. Elas dizem, olha, aqui está faltando isso, ali está faltando aquilo outro, seria melhor se fizesse dessa ou daquela maneira. Em casas, as mulheres preferem os quintais pequenos e de fácil manutenção, né? Ter menos lixo, então vai ser mais fácil de limpar. Hoje mesmo eu estava conversando com a irmã e ela dizia isso: eu prefiro viver... O pessoal me pergunta por que eu não vivo na casa maior. Uma casa maior é uma casa com mais compartimentos para ser cuidado. Então, eu prefiro uma casa menor, porque eu dou conta de
de limpar e de mantê-la limpa, né? Nos condomínios, por exemplo, a mulher dá mais importância ao salão de festas, né? A brinquedoteca, o playground, por quê? Porque as crianças vão ficar ali, se vão ficar em segurança ou não. Elas consideram mais a beleza da unidade, enquanto os homens olham mais o preço, né? E elas escolhem um imóvel para compra. Os homens já chegam lá e fecham e acabou a história. Então, são coisas que, se a gente observar, se a gente aprender, se a gente colocar em prática, vai ser muito mais fácil, né? E vai evitar muita coisa, certo? O meu conselho, mulheres, ore mais pelo seu marido e ame seu marido, né? E aos maridos, eu digo a mesma coisa, ore mais pela sua esposa e ame a sua esposa, né? Tenha compreensão, entenda. Uma coisa que eu falo, que eu considero muito importante. Homem, mulher, homem, vocês não casaram com Deus. Vocês casaram com um pecador, com uma pecadora. Então, automaticamente, você casou com uma pessoa com defeitos. Uma pessoa que não é perfeita. E nunca vai ser perfeita. Essa que é a verdade. Algumas pessoas podem até chegar perto da perfeição, mas nunca serão perfeitos. Porque no dia que alcançarmos a perfeição, o nosso Deus vai nos escolher para a eternidade. Então, a gente precisa entender isso. E isso vai facilitar o nosso relacionamento, o nosso casamento. Tá certo? Então, eu quero falar aqui rapidamente, para concluir a nossa fala, as maneiras de um homem se sentir desrespeitado pela sua esposa e aos homens como sempre desagradar a sua esposa. Preste atenção, se isso não faz parte ou já não fez parte alguma vez da sua vida, né? Ou você corre o risco de acabar fazendo. Por exemplo, para a mulher se sentir desrespeitada pelo homem, ele compra alguma coisa para casa e ela fica desapontada. Ah, mas você poderia ter comprado do tacol, você poderia ter feito do jeito. Por que você comprou isso? Vai dar trabalho. Por que você comprou peixe? Por que você não pediu para tratar lá? Ele está com vontade de comer peixe, né? Ele está querendo aquela alimentação. Então, ele se sente desrespeitado quando a mulher faz esse tipo de coisa, né? Já a mulher é quando você não compra nada para ela, principalmente flores. É bom que de vez em quando você faça isso, tá bom? Ou, dependendo do seu grau de romantismo, faça sempre, né? Mas a mulher também não pode ficar chateada quando o homem não fizer. Mas procure ser um pouquinho mais sensível, procure ser um pouquinho mais romântico, né? Porque nós pensamos diferentes, né? Quando é que a mulher se sente desrespeitada pelo marido? Quando ele toma uma decisão, por exemplo, quando o marido se torna, aliás, ele se sente desrespeitado pela mulher. Quando ele toma uma decisão em relação à família e ela passa por cima disso. Aqui em casa a gente fez um acordo, né? Quando ela colocava, hoje, mas nem tanto, porque já são grandes, são casados, já vivem a vida deles, né? Mas quando um tomava uma posição e colocava o filho de castigo, o outro jamais ia lá tirar. A gente poderia até não concordar com a posição, mas a gente comentava fora da presença deles e tentávamos entrar num acordo. Então, é importante que a gente tenha esse comportamento para não desrespeitar o cônjuge, para não tirar a autoridade do cônjuge. Então, se o teu marido diz uma coisa para os teus filhos, mesmo que você considere que seja injusto ou duro demais, não fale isso na frente dos filhos e não tire a autoridade dele. Converse depois e entre num acordo, né? Se você quer desagradar sempre a sua esposa, nunca leve sua esposa para jantar fora. Aí você vai ter uma esposa chateada com você constantemente. Então, faça o esforço. Aí você diz, mas a situação financeira, sim, pelo menos uma vez por mês, meu velho. Pelo menos de vez em quando, sei lá, no aniversário dela, no aniversário da mãe dela. Eu sei que eu pedi demais aí pela sogra, né? Mas vale a pena. É um investimento que a gente pode fazer e que certamente vai abençoar o nosso casamento, né? Então, é importante que a gente tenha esse espaço. Não precisa ser normalmente um jantar no restaurante mais chique, mais caro, né? Mas, de vez em quando, pelo menos sair para passear, para fazer um lanche, alguma coisa assim, só vocês dois, né? Você entende, né? Esse negócio de estar levando as coisas para levar os filhos em tudo que você faz, por exemplo, o pessoal reclama, às vezes, nos encontros de casais, quando os pais pegam e levam os filhos. Está errado. Não tem que levar filho para encontro de casal. Se o encontro é de famílias, aí você leva o cônjuge e leva os filhos. Mas se o encontro é de casal, é para levar só o cônjuge. Porque os assuntos
tudo vai girar em torno do relacionamento conjugal, que ainda não é tempo de seus filhos saberem, ou eles não vão entender, certo? Outra coisa importante, que o homem se sente desrespeitado pela mulher, porque ela briga com ele na frente dos amigos e dos filhos. Não faça isso não, minha senhora, pelo amor de Deus. Quer chamar a atenção, quer mostrar sua insatisfação com seu marido, não faça na frente dos amigos dele, não faça na frente dos filhos. Chame, em particular, chame no seu quarto, conversem, entrem no acordo, mostre, chore todas as lágrimas que você quer chorar, mostre o quanto você está magoada, chateada, revoltada, mas não faça isso na frente dos amigos, não faça isso na frente dos filhos, porque você vai desagradar o seu marido. E, meu querido, se você quer desrespeitar sua mulher e mantê-la chateada, não tenha paciência com ela quando sair para fazer as compras. Tem marido que, meu Deus, é uma impaciência, é uma falta de boa vontade terrível. Tenha paciência. Ou então não saia, né? Liga para ela, dê só o cartão para ela e deixa ela fazer as compras como ela acha que deve fazer, tá bom? Mas se você vai, não fique chamando, não fique brigando, não fique incomodando o tempo todo. Isso é uma falta de respeito, é uma falta de amor, é uma falta de compreensão, é uma falta de elegância tremenda. Então, procure ter cuidado com relação a isso. Bom, uma outra coisa também, que o homem se sente tremendamente desrespeitado pela mulher, quando ela reclama dele para os outros. Não fale do seu marido para outras pessoas, e principalmente para sua mãe, ou para os seus parentes. Tenha cuidado com isso, seja madura, certo? E os homens, não, se você quer que sua esposa seja sempre decepcionada com você, não escreva cartões, não escreva bilhetinho, não escreva carta de amor para ela. Tá certo? É só não fazer isso que você já mantém sua esposa chateada e inconformada com o casamento. Outra coisa, se você quer manter o seu marido insatisfeito e infeliz, controle tudo. E faça isso na frente de todo mundo. Mostre para todo mundo quem é que manda em casa, que você é quem controla as coisas, que seu marido só faz o que você quer. Tem mulher que ainda bate, né, no peito e diz, eu é que mando lá em casa, ele só faz o que eu quero. Isso não é casamento cristão. Definitivamente isso não é correto. Então você não pode envergonhar seu marido publicamente, certo? Homens, se você quer manter sua esposa decepcionada, passe menos tempo com ela. Dê preferência aos seus amigos, fique com seus coleguinhas, fique lá com os jogos de futebol, fique lá com os seus colegas, seus parentes, e deixe sua esposa para lá. E ela vai ser uma mulher insatisfeita, vai ser uma mulher chateada, vai ser uma mulher infeliz. Então, você precisa ter tempo de qualidade com sua esposa. Você tem que lembrar que outro dia, semana passada, minha netinha de 6 anos chegou para mim e disse, vovô, quem é o seu melhor amigo? Eu disse, não é amigo, é amiga. Ela disse, quem é a sua melhor amiga? Eu digo, minha esposa, sua avó. Porque tem que ser, né? O melhor amigo do cônjuge tem que ser o cônjuge. A pessoa com quem a gente está compartilhando a vida. Então, eu preciso ter tempo para minha esposa precisa ter tempo para mim, e tempo de qualidade. Não é qualquer tempo. Às vezes a gente está junto dentro de casa, mas a gente está tão absorvido por tantas atividades que a gente não tem tempo. Então, é preciso selecionar na nossa agenda um tempo determinado para cuidar do casamento, para cuidar do cônjuge, para ouvir o cônjuge, para compartilhar, fazer alguma atividade do interesse dele, do interesse dela. Entende? Isso é uma prova de amor. Isso é uma prova de cuidado de uns para com os outros. Vamos lá, estamos quase chegando lá. Certo? Mulher, se você quer chatear seu marido, desapontar seu marido, critique o seu marido ou critique as escolhas dele. Aí você vai ter problemas, você vai ter dificuldades. Outra coisa, marido, você quer chatear sua mulher, nunca pendure suas roupas nos cabides, jogue suas roupas no chão lá de qualquer jeito, em qualquer lugar, né? Cueca na sala, tênis na cozinha, né? Toalha molhada em cima da cama. Não faça isso, pelo amor de Deus. Né? Ninguém gosta disso, de ambas as partes, mas principalmente a mulher, porque a casa é uma extensão da personalidade da mulher. Então, você precisa cooperar, você precisa ajudar, você precisa socorrer, sabe? A sua esposa precisa compartilhar. Outra coisa importante, você me dá aí só um segundinho, vem aqui que eu preciso
fazer aqui um trabalho. É rapidinho, é só 30 segundos. Pronto, gente, voltei. Tá bom? Vamos lá. Se você quer chatear seu marido, quando você for fazer alguma coisa, não avise seu marido. Faça por conta própria. Faça quando você bem entender, do jeito que você bem entender, e você vai ter o marido chateado. Você vai ter um casamento arranhado. Você vai ter infelicidade no casamento, porque a gente precisa entender o seguinte: eu compartilho a minha vida com alguém, a não ser que seja uma festa surpresa. Mas, se não, você não tem motivos nenhum para manter segredo com o seu marido daquilo que você vai fazer, daquilo que você vai realizar. Tá certo? É uma lição importante que a gente precisa entender. Deixa eu ver aqui, que parece que deu uma travada aqui mais uma vez. Tá certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo realizar aqui. O que foi que aconteceu? Parece que... Ah, sim. Homens, quer manter sua mulher chateada? Que se você for no banheiro, você não dê descarga. Deixa lá, do jeitinho que você usou, deixa lá, pronto. Não pode. Tem que ter higiene, tem que ter carinho, tem que ter cuidado, tem que cooperar, tem que ajudar. Né? Quando a gente pensa assim, outro dia eu publiquei um texto aí que não é meu, mas eu acho interessante o texto e eu repliquei. Diz assim: eu não ajudo a minha esposa, eu faço a minha parte. Né? Porque nós estamos dividindo um lar, estamos dividindo uma família, estamos coexistindo debaixo de um mesmo teto. Então, por que as obrigações têm que ser só de um? Não. Então, eu, por exemplo, lavo roupa em casa, eu vou ao chão, eu faço comida, inclusive gosto de fazer comida, por quê? Mas eu faço isso não é para ajudar minha esposa, eu faço isso porque eu sou participante dessa família. Eu faço parte dessa família, então eu tenho que ter as minhas atividades. E isso não vai diminuir nem me deixar de ser menos homem ou mais homem se eu fizer isso, se eu fizer aquilo outro. Não existe isso. É uma questão de cooperação, de boa vontade. Né? Uma outra coisa, mulher, quer chatear seu marido, desrespeitar seu marido, não guarde os segredos que ele compartilhou com você. Fale para todo mundo, fale para a vizinha, fale para os seus pais, não faça isso, pelo amor de Deus. Se ele confessa um segredo para você, guarde o segredo, certo? Guarde para que ele se sinta amado também, né? Homem, quer chatear sua mulher, nunca use perfume ou hidratante. Ah, isso não é coisa de homem, não existe isso. Né? A gente tem que lembrar que, naturalmente, nós exalamos um cheiro que não é muito agradável, nós suamos, então nós precisamos tomar banho, viu, homens? E precisamos usar perfume, hidratante. Às vezes você quer chegar para a esposa, quer seduzi-la, quer levá-la para a cama, quer fazer amor com ela, e você não passa nenhum perfume, meu amigo. Você não passa nenhum hidratante, não pode. Tem que se cuidar. Né? Tem que ficar um pouco mais cheiroso. De preferência, procure saber qual é o hidratante que ela prefere. Ela também, viu, mulher? Qual é o cheiro que seu marido prefere? Então, vá lá e compre exatamente aquele que ele gosta, até para facilitar o relacionamento. São coisas que parecem assim tão óbvias, mas que a gente pouco pratica e deixa de receber os benefícios, né, desse sacrifício, os benefícios desse relacionamento que é abençoado, o casamento, né? Outra coisa, mulher, quer deixar seu marido chateado, não valorize as conquistas dele. Ah, mas todo mundo, mas o marido, que geralmente os maridos dos outros, ou das outras, é que são bons, né? Ah, o marido de fulana fez isso, o marido de fulana fez aquilo, e você nunca reconhece os feitos do seu marido. Você vai ter um marido frustrado, vai ter um marido chateado, né? Homens, se você quer ter uma esposa frustrada, seja grosso, nunca fale com amor com a sua esposa. Seja sempre estúpido, mal educado, né, violento com as palavras, e você vai ter uma esposa insatisfeita. E você, aliás, você corre o sério risco de nem ter mais esposa. Então, pense nisso com amor, certo? Muito bem. Então, aí nós concluímos a nossa
Só passo, não sei se tem alguma pergunta, se tem algum questionamento. Se alguém tiver, por favor, fale. Então, podem abrir agora as câmeras, podem abrir os microfones e nós tentaremos responder as perguntas que vocês, porventura, têm, se é que as têm. De repente, pode ser que eu fui tão claro, tão perfeito, né, que eu não acredito que tenha sido, a ponto de não ter nenhuma dúvida. Alguma pergunta? Algum comentário? Eu comentei aí no chat, pastor, dá uma olhada aí. Certo, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos recados do chat. É preciso também elogiar as atividades das mulheres? Sim, é preciso. E é preciso que a gente converse também sobre isso, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. É muito bom fazer um encontro de casal e não para a comunidade, ter um espaço só para o casal, melhor isso, Marlene, está certo, é correto. Esse negócio da gente estar levando o filho para encontro de casais não é legal, não pelos nossos filhos em si, mas pelo propósito, pela natureza do encontro, para tratar de assuntos do casal. E, às vezes, são assuntos muito delicados, que ainda não chegou o tempo dos filhos discutirem ou conhecerem certos detalhes. Então, é importante que a gente preserve isso, que a gente tenha cuidado com isso, né? Aqui também você falou, quando a gente conhece os cheiros do nosso cônjuge em qualquer lugar, a gente lembra, né? Quando sente esse cheiro, é verdade. Eu, por exemplo, minha esposa, eu gosto muito do Lili Essência, que não é nenhum comercial, não estou ganhando nada para divulgar produto de nenhuma empresa, não. Mas eu gosto. Então, se eu gosto, o que é que eu faço? Sempre eu observo, quando está pertinho de terminar, eu vou lá, corro na revendedora, compro de novo e trago e já coloco. Ela não compra hidratante para ela, quem compra hidratante dela sou eu, né? Porque facilita, né? É muito mais fácil fazer isso. Mais alguma pergunta, mais algum comentário? Se tiver, por favor, fale. Se não tiver, a gente pode concluir aqui orando e encerrar nosso encontro. O que é que vocês acham? Elisângela, tem alguma palavra, Elisângela? Alguma dúvida? Não, parece que não, né? Então, vamos orar, concluindo esse nosso encontro. Foi muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe grandemente o seu casamento. Se houver qualquer outra dúvida ou qualquer outro comentário, vocês podem passar para minha esposa e depois eu tentarei responder para vocês, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que tu nos dás de, no nome poderoso de Jesus, podermos meditar, podermos fazer certas considerações acerca dos nossos relacionamentos. Pedimos sabedoria ao Senhor, que a tua palavra esteja presente, que a tua graça seja manifesta, que o teu poder seja transformador para os nossos relacionamentos. Abençoa os nossos cônjuges, abençoa os nossos filhos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Então, vamos encerrar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Está gravado. Se alguém... E já vai... Acredito que ela vai colocar aí na plataforma e depois a gente fala sobre isso, tá bom? Muito boa noite. Que Deus abençoe a todos.